Está conectado. Enem 2020. Fala, meus amores! E então, tudo bem? Tudo em paz? Sou o professor Isaac Lago, professor de Filosofia e de Sociologia do Colégio Marista Patamares, aqui em Salvador. Falar da minha imensa alegria em contribuir para esse projeto, um projeto tão especial, um projeto que aponta de uma maneira tão consistente e cuidadosa na direção da realização de tantos sonhos. Bem, hoje o intuito do meu estar aqui é para que possamos conversar dentro da área de Sociologia sobre um movimento bem interessante que é o movimento da indústria cultural e da cultura de massa. Porém, penso a importância de uma contextualização acerca de adventos prévios que foram extremamente significativos e decisivos a fim de que essa discussão tornasse-se necessária em um contexto específico à luz de celeumas e querelas ocupantes daquele momento. Interessante observar que quando nós falamos dos conceitos indústria cultural e cultura de massa, precisamos inclinar a nossa atenção para um movimento maior, chamado de Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um movimento do século XX que nasce a partir de uma expectativa frustrada deixada pelo século XIX. Lembra que o século XIX, na compreensão filosófica, século em que nasce a sociologia, essa tentativa de explicar a realidade europeia à luz de uma condição recém-industrializada. Novos desafios, velhas respostas não serviam mais para novas perguntas. Daí, a sociologia ganha vida. Interessante observar que duas questões foram fundamentais no século XIX europeu. Primeiro, uma discussão de cunho social. Vivíamos ali à luz do pensamento de Hegel, um monismo histórico dialético, e à luz da crítica a Hegel feita por seu aluno Feuerbach, a necessidade de uma compreensão material do processo existencial. Isso culmina em Marx com o materialismo histórico dialético. Do outro lado, uma segunda vertente, a problemática existencial. Reflete-se já um pouco acerca daquilo que o século XX dará uma ênfase maior dentro do existencialismo. Então, problemas sociais e problemas de origem existenciais são questões que marcam ali o século XIX. Chegamos no século XX acreditando que esse seria o século da humanização. Isso porque, por conta de todos os adventos já construídos no século XIX. É interessante que o século XX manifestou-se antes mesmo da sua metade como um século de incertezas. Duas grandes guerras mundiais e um processo constante de colonização e não de diálogo e não de construção. A Escola de Frankfurt então nasce com homens e mulheres dispostos a criticamente refletir sobre a realidade circundante, trazendo a responsabilidade crítica como caminho emancipatório do existir humano. Interessante que quando nós falamos sobre o conceito de indústria cultural, é bom observar que há um desejo maçante de dominação, um desejo constante em que as tecnologias sejam utilizadas como agente manipulador. Eu costumo sempre dizer em sala para estarmos sempre atentas e atentos para não cairmos no equívoco de transformar desejos em necessidade. A indústria cultural e a cultura de massa, ela ocupa-se basicamente dessa possibilidade. É um advento em que muitas vezes transforma-se o que é possível ter como em algo necessário para sermos felizes. Qual o grande risco disso? Vivermos constantemente privados do direito de escolher, repetindo sempre no mundo a escolha de outros através da nossa vida. Então, treinar o olhar para esse conteúdo é também pensar sobre a possibilidade de se ausentar das amarras que nos escravizam e que pensam e desejam por nós, assumindo sim, de forma autêntica, de forma plena, a graça do existir como dom e condição vital. Então, pensar a indústria cultural, pensar a cultura de massa, pensar movimentos dentro da Escola de Frankfurt à luz de Adorno, Horkheim, à luz de Marcuse e de um dos seus grandes filhos, a figura de Habermas, figura que falará muito sobre essa necessidade do diálogo como caminho de construção. Fica aí dicas de leitura, são autores importantíssimos. No mais, desejar uma linda prova de Enem e mais do que isso, uma vida repleta de ocupações e realizações dos mais lindos sonhos que ocupam o seu existir. Beijo no coração, boa prova e feliz vida. Sigamos porque é necessário se construir uma realidade mais humanizante.